Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje é um dia que a gente vai tratar de alguns temas com vocês, vamos falar de 13º, quanto isso deve injetar de recurso na economia, mas a gente tem outros assuntos também para falar aqui. Então a gente vai falar de BET, que ficou da semana passada, a gente tem aí também o boletim macrofiscal com as projeções da Fazenda, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Manhã quente, né? Mas a gente tem assuntos econômicos importantes para tratar. Petrobras fazendo grandes acenos ao mercado aí com sua política de dividendos. Temos um estudo aí do Diese falando sobre o 13º salário mínimo. A gente tem aí também um boletim macrofiscal que é importante, que é uma revisão de tudo o que o Ministério da Fazenda está acreditando que vai acontecer com a economia até o final desse ano. Então tem bastante assunto para a gente tratar. Vamos já partir para a nossa agenda então, Débora. Uma agenda bem esvaziada hoje, então a agenda ela está um pouco mais enxuta, um pouco mais curta. Então vamos ver o que deve movimentar aqui o nosso dia. Então às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP de novembro da segunda quadricemana. Às 7 horas da manhã, CPI núcleo de outubro. Então, o que é o CPI? Índice de preços ao consumidor e o núcleo do índice de preços ao consumidor de outubro. Saiu também IGPM, medição da FGV, mas não a medição completa, porque até então o mês de novembro não acabou, então aqui só as 2 primeiras semanas de IGPM. A gente tem Roberto Campos Neto hoje de novo participando de um evento. Ontem ele falou algumas besteiras aí, principalmente em relação a choque fiscal, falou também um pouco aí sobre 6x1 e hoje ele volta a falar. Então, caso a gente tenha aí falas estranhas de Roberto Campos Neto, que não é de se estranhar também, a gente traz um compiladão de falas do Roberto Campos Neto para vocês na quinta-feira. Às 10h30 saem as novas moradias, construções de novas moradias, moradias iniciadas e permissões para as novas obras, para medir ali como é que está o setor imobiliário dos Estados Unidos. E a China, às 10h15, define juros de taxa de referência de longo prazo, as famosas LPRs de 1 e 5 anos. Então aqui, né, a gente tem esses pontos guiando bastante a agenda, não tem uma agenda tão relevante, tão pesada, então as atenções devem se voltar aqui no Brasil para o Roberto Campos Neto e para o G20 e de certa forma, de uma forma mais global, também tem um olhar voltado para o G20, mas as taxas de referência da China podem fazer algum barulho, principalmente pensando naquelas ligadas ao setor imobiliário, setor esse que está fragilizado por lá. Então uma agenda um pouco mais morna hoje, mas não por isso pouco importante. Bem, já que você está falando aí da China, né, então a gente já pode passar para o nosso giro aí de mercado aí, que tem a China no radar, né? Tem aí no G20 acabando, mas a gente teve alguns anúncios importantes que aconteceram na China e aqueceram bastante o mercado asiático, né, Débora? Exatamente. Lá na China hoje, a gente teve na verdade, uma revisão de algumas perspectivas e alguns comentários positivos em relação à economia chinesa. Isso acabou injetando um ânimo bem grande nos mercados asiáticos de uma forma geral. E o que foi falado em relação à China? Não só aquela expectativa por novos estímulos voltou, então isso voltou a rondar, de certa forma, os mercados asiáticos nessa manhã. O minério de ferro subiu bastante por lá, só ainda ali na China subiu mais de 3%. Movimento que a gente também viu acontecer ontem, né? O minério de ferro acabou disparando, não nessa magnitude, mas também disparou, ajudou a Vale a subir. Então hoje na China a gente tem esses ventos positivos de novo. E o que aconteceu além dessas expectativas por novos estímulos lá na China? Alguns comentários e algumas análises em relação ao crescimento chinês desse último trimestre foram feitas. E essas análises, elas apontaram para um ritmo ainda acelerado no crescimento da economia chinesa, principalmente nesses 3 últimos meses do ano, que ele não só vai ser mantido, como aconteceu em outubro, que foi um crescimento ali, né, alguns indicadores um pouco melhores na China, mas que isso deve se manter e também até surpreender. Então, essa leitura mais positiva da China acabou dando uma injeção de ânimo em todo mundo por lá, mas eu vou colocar aqui para vocês o Xangai Composto. O Xangai Composto ontem que tinha ido bastante para o terreno negativo, hoje ele sobe 0,67%, fica aí também em evidência entre os mercados asiáticos. E aqui a gente tem
né, essa leitura mais voltada mesmo para a China hoje, o que deve mexer com o nosso Brasilzão. E já vindo aqui para o Brasilzão, André, tem projeção da Fazenda e a gente está ansiosíssimo para saber, a inflação vai para a roça essa semana ou não? Ah, pelo visto ainda não vai para a roça não, viu? Porque a gente teve projeções interessantes aqui da Fazenda e atualizando tudo que está sendo falado. E você tem aí que mesmo com esses aumentos aí, essa pressão do mercado, a gente está tendo aí um aumento aí, por exemplo, de preços administrados nos últimos meses, a gente teve aí também um aumento importante aí de alimentos, mas mesmo assim, Débora, a inflação está no limite, mas não está indo para a roça, aí vai perder aí no último voto aí. Mas a gente tem aqui para você, para mostrar, até para ilustrar o que a gente está falando, né? As projeções desse boletim macrofiscal. Ele sai a cada 2 meses e são as projeções oficiais do Ministério da Fazenda, na verdade, da Secretaria Especial, na Secretaria de Política Econômica, né? Que é o Guilherme Mello que comanda essa pasta, né? Então você teve algumas mudanças importantes aí sobre o que está acontecendo aí, por causa que só passaram 2 meses, muita coisa mudou, né? Principalmente em relação à inflação. Se a gente for pegar o IPCA, ele sai de 4,25 para 4,40 aí a projeção, lembrando que o teto é 4,5%. Até a própria nota do boletim macrofiscal fala sobre essas questões aí de pressões inflacionárias vindo principalmente por câmbio e por choques de custos vindo das questões climáticas, mas é esperado alguma deflação vinda principalmente da energia elétrica. Essa deflação ela tem uma capacidade muito grande aí de fazer com que o nível da inflação baixe consideravelmente aí para os próximos 2 meses, porque a gente estava em bandeira vermelha, tipo 2, agora a gente vai para a bandeira amarela. Então é uma bela queda na taxa de energia elétrica. Em relação ao PIB, a gente teve uma leve melhora, a gente vai até detalhar onde veio essa melhora. Então, agora está sendo esperado um PIB de 3,3%, muito em linha com o que a gente está observando, por exemplo, com o IBC-BR, que também teve surpresa aí em relação ao crescimento econômico. Então, você tem esse dado aí bem importante aí de que você tem então um PIB maior sendo esperado. E o INPC, que é o que se utiliza para reajustar principalmente salários, negociações salariais, também agora está na casa dos 4,40. A gente não colocou aqui, mas o destaque fica para a alta do IGPDI, que quase que dobrou. Ele estava em 3,4% de projeção, agora está em 6,4%. Então, ele estava 3,8%, agora está em 6,4%. Isso tudo por quê? Por causa que você teve um impacto cambial gigantesco nesses últimos 2 meses. E isso aí afetou bastante o IGPDI. Lembrando que os índices da GV eles têm um componente de preços ao produtor. E esses componentes são muito ligados a câmbio. Então, variações cambiais fazem o IGPDI ficar muito elevado. Então, ele é muito sensível a essas variações cambiais. Então, é por isso que você teve tal movimento. A gente tem outro gráfico, inclusive, agora para mostrar para vocês, que é sobre os setores. Se acredita agora que a agropecuária tem um resultado um pouco melhor do que estava antes. Então, em vez de uma queda de 1,9%, uma queda de 1,7%. A gente até está com uma expectativa de alta no terceiro trimestre da agropecuária, por causa que teve uma melhora aí de algumas plantações de laranja, café, e outras que eu não estou lembrando agora, mas algumas plantações aí conseguiram uma melhora, não é da soja e do milho, então fazendo com que você tenha uma leve alta de 0,2% no terceiro trimestre. A indústria estava projetada para 3,4%, agora está projetada para 3,5% de alta, uma alta bem considerável, inclusive com uma alta de 1,2% no próximo trimestre, nesse terceiro trimestre, e o setor de serviços aí crescendo 3,4% ante uma alta de 3,3% na última previsão. Ou seja, a economia brasileira vai muito bem, obrigado, e no setor que mais importa. Porque o agro, por mais que seja importante em algum setor, ele tem uma participação do PIB muito pequena, não chega a 10%. A empregabilidade baixa, concentrador de renda, um dos setores mais concentradores de renda, até pela pouca necessidade de mão de obra e a mão de obra ser muito barata nesses setores aí, principalmente a grande massa de mão de obra, você precisa de pouca mão de obra especializada, enquanto na indústria e serviços você tem uma situação diferente, economia urbana, maior dinamismo, maior renda, maior gasto, e é isso que está levando a economia brasileira para cima, Débora.
E é isso também que querem frear, a gente nunca pode esquecer que é essa economia urbana que está levando a nossa economia para cima nesse ano, é aí que querem estrangular, porque você mexer em juros é na economia urbana justamente que você vai ter uma diminuição da atividade. Então é aqui que querem estrangular com esses juros altíssimos que a gente tem e com projeção de subir ainda mais, talvez esse ano, ou no ano que vem. Então, a gente nunca pode tirar isso do nosso radar. Mas antes da gente chamar a próxima notícia, vamos aqui agradecer a nossa audiência, porque a gente acabou de bater o recorde aí, Mercado Investimentos com 24 mil pessoas assistindo. Aqui a gente tem outros players aí, outros agentes do jornalismo, outros veículos de jornalismo aqui, mas o nosso principal concorrente não está aqui e a gente tem uma audiência hoje 51 vezes maior. Então, acho que a gente tem que agradecer muito vocês por isso. Mas vamos seguir aqui, porque a gente vai falar de Petrobras agora, e a Petrobras, ela está ali acenando também para o mercado financeiro. Por que eu estou falando isso? A Petrobras divulgou os seus resultados na semana passada, então a gente tem ali a Petrobras trazendo um montante de dividendos importante para o mercado, tá? Então a divulgação dos dividendos já tinha agradado, o lucro agradou muito, mas mais que isso, a distribuição dos dividendos agradou mais ainda. Falei semana passada, mas foi na semana retrasada, tá, gente? Ato falho meu aqui, porque a semana passada foi mais curta. Mas então a gente tem a Petrobras agradando o mercado no lucro e nos dividendos. E agora eles estão agradando por um outro ponto. Ontem a Petrobras divulgou os seus planos de negócios e vamos entender por que isso fez tanto barulho. Ontem as ações da Petrobras, para quem acompanhou, subiram mais de 2%, tanto as ordinárias quanto as preferenciais. E por que a gente teve essa alta? Por que agradou tanto? Dentro desse plano de negócios, né, então o plano de expansão da Petrobras, o plano de investimentos da Petrobras, ele ficou ali muito parecido com o que a gente tinha na gestão do Jean Paul Prats. Antes era ali colocado algo em torno de 102 bilhões, se não me engano, de investimento para os próximos 4 anos e não mudou muito, foi para 111 nos próximos 4 anos. Mas o que o mercado está olhando, o que ele está olhando nisso? Que se vai ter um investimento de 111 bilhões nos próximos 4 anos e não teve uma mudança tão significativa em relação ao que tinha sido falado no passado, parece que os investimentos vão ser mais contidos do que se esperava no início. Porque a grande briga, uma das grandes brigas que tinha entre o mercado financeiro e a gestão da Petrobras era justamente a questão dos investimentos. Quando se falou em mudanças na matriz energética, transição energética, qual foi a grande chiadeira do mercado? Que isso diminuiria os dividendos porque teria que fazer um alto investimento, afinal a gente está falando de um projeto de longo prazo que demanda muito investimento. Então isso já trouxe ali um acirramento dessa disputa entre investimento e dividendo. Depois a gente teve ali toda aquela questão envolvendo também investimento, envolvendo em distribuição ou não de dividendos extraordinários, porque por lei, ali por estatuto, a Petrobras é obrigada já a distribuir uma fatia dos dividendos. Mas a gente tem os dividendos extraordinários que são distribuídos acima dessa fatia. E é isso que o mercado quer. O mercado está pouco se importando com o investimento, de fato, na capacidade produtiva da Petrobras, na mudança da transição energética. Eles querem mesmo dividendo no bolso no curto prazo. Então, a gente vê, né, esse acirramento. E aí teve a mudança de gestão, saiu o Jean Paul Prats, entrou a Magda Chambriard, e esse foi o primeiro resultado sob comando da Magda Chambriard. E o mercado estava ainda desconfiado se ela ia ou não acenar para ele. E a gente está vendo alguns acenos bem importantes, não só nessa questão da divisão dos dividendos, então, no investimento que vai ser mais contido, isso permite uma possibilidade de distribuir mais dividendos, então o mercado já ficou agradado. Teve ali também uma distribuição acima daquela fatia, da fatia que é destinada já pelo estatuto, então o mercado também ficou agradado. E outros pontos ali que a grande parte dessas receitas e dos ganhos da Petrobras devem vir de exploração e produção. Então, parece que a transição ficou também ali mais em segundo plano. O mercado gostou muito, por quê? O mercado está olhando para o que ele vai receber de dividendo no bolso.
Ele não quer saber se a Petrobras vai investir em capacidade produtiva para manter esse dividendo sustentável no longo prazo. Aliás, para o mercado é interessante, inclusive, que a Petrobras não faça esses investimentos, fique sucateada para ele comprar mais barato se ela for privatizada. Na verdade, a grande vontade do mercado financeiro é essa. Só que não dá para falar assim tão explicitamente. Então, eles ficam reagindo bem a esse tipo de notícia. Então, foi isso que fez a Petrobras subir bastante ontem. A gente precisa entender como é que funciona essa cabeça do mercado nessa lógica de empresa negociada em lógica de mercado financeiro, para entender esses movimentos e também entender o que está por trás. Há uma notícia uma notícia de uma frase ali falando: a Petrobras tem um plano de negócios para os próximos 4 anos muito parecido com o que tinha anteriormente. Por que fez tanto barulho? Então, aqui a gente tem que entender justamente essa disputa pelos dividendos e não só isso. Essa falta de investimento que traz um sucateamento da própria empresa. Então, aqui é importante a gente entrar nesses aspectos. Mais uma vez a gente vê o mercado conseguindo ganhar um pouco aí dessa queda de braço e a gente perdendo um pouco de chance, né? Acho que ainda temos a capacidade de fazer a Petrobras ser ainda um grande agente de transformação da energia, da matriz energética brasileira e fazer esse caminho para energia mais verde, hidrogênio verde e tudo mais. Só que o mercado ele só quer o curto prazo. Então, se a gente morrer no futuro, o mercado não está ligando aí porque ele quer o lucro imediato. Então, é mais um aceno que a Petrobras faz aí e mais uma vez a gente carcando a mão em fazer a Petrobras voltar a ser continuar sendo uma petrolífera ao invés de você ser uma empresa aí que pudesse realmente mudar a transição energética. Então, acho que é uma pena, Débora. Mas vamos falar de coisa boa agora, porque tem a questão do 13º salário. Você tem um estudo do Diese aí que fala que você vai injetar 321,4 bilhões, B de bola, bilhões na economia. Você, então, isso daí, imagina quanto que deve ser aí o impacto macroeconômico de uma coisa como essa, porque se a gente for pensar que basicamente se gasta uns 70% nisso, né, a gente sabe que boa parte do 13º muita gente usa para pagar dívidas, para pagar as tarifas de começo de ano, todo mundo tem IPVA, todo mundo tem IPTU, todo mundo, quem tem carro aí, tem que pagar renovação, licenciamento. Então, você tem uma série de coisas assim, de dívidas que você paga nesse começo do ano. Mas o que sobrar disso, e é uma parcela relevante, às vezes, que pode sobrar disso aí, vai acabar entrando na economia. Então, o efeito multiplicador que isso pode ter é gigantesco. Isso daí segundo o Diese, isso daí equivale aí uma média de 3,96 por beneficiário e representa 3% do PIB. Imagina 3% do PIB entrando em apenas um mês e as pessoas loucas para gastar esses 3% do PIB. Lembrando que a gente tem um setor de serviços que está extremamente aquecido, a gente está com o setor comercial que está extremamente aquecido, as pessoas estão com demanda reprimida, querendo comprar. É só a gente ver a quantidade de carro que está sendo vendido, a quantidade de produtos de linha branca que foram vendidos já nesse ano. Agora a gente vai ter, e o 13º, as primeiras parcelas costumam, de funcionalismo público sai antes, e de aposentados também. Mas muito da primeira parte do 13º já entra agora em novembro, então muita gente já vai gastar esse salário em novembro, nas Fridays, né? Então pós, Black Friday, Maze Friday e tudo mais, e tudo quanto é promoção aí que a gente tem, que o brasileiro conseguiu transformar um dia de Black Friday em 3 meses aí de promoção, né? A gente tem essa capacidade, mas a gente vai ver aí, muito provavelmente, boa parte desse dinheiro entrando, multiplicador, esse dinheiro vai aumentar a renda, vai aumentar salário das pessoas, vai gerar renda para as pessoas e vai ser cada vez mais benéfico e vai continuar aumentando o dinamismo da economia brasileira. Quem não gosta do 13º, né, é porque não é CLT, né, porque realmente 13º aí para quem não é CLT faz uma falta, Débora. Pois é, e assim, né, se a gente for pensar do que a gente estava falando da semana passada naquela escala 6x1, né, que tem toda a discussão, o 13º quando foi instituído ia acabar com a economia, a CLT ia acabar com a economia, agora a discussão do 6x1 que ia acabar com a economia, que a gente está vendo exatamente o contrário, né, o 13º ele vai injetar 321 bilhões na economia, que vão se multiplicar pelo efeito multiplicador. Então vamos supor ali, o André recebeu o 13º dele, ele vem na minha loja e gasta o 13º, eu vou ganhar
essa renda e vou não só distribuir ali para os funcionários, esses funcionários também vão gastar essa renda e eu também ali vou gastar essa renda. Então, é assim que a gente explica o efeito multiplicador, é a renda de um que vai virando a renda do outro e vai multiplicando. E aí, injetar 321 bilhões na economia não é pouco. Então, muito pelo contrário, não só não destruiu a economia, como ajuda também a circular, né, o mercado circular, a fazer com que a gente tenha um multiplicador disso. Mas sabe onde não dá para gastar o 13º? Em Bet, né, gente? Porque saiu uma notícia bem assim, até problemática, eu diria, de que as apostas elas já estão ali tirando arroz e feijão da mesa do brasileiro. E a gente precisa falar sobre isso, porque o varejo ele já está sentindo alguns impactos que vêm desse gasto, que inclusive eram destinados, né, esses gastos eram destinados a outras fontes e que agora estão indo para as apostas, que como a gente sempre fala aqui, não deixa nada de bom. Então você não tem um setor, não tem multiplicador. O que a gente estava falando agora, as apostas justamente não têm esse multiplicador. Por quê? Emprega muito pouco, se a gente for pensar, são grandes conglomerados que nem ficam aqui no Brasil, o dinheiro vai todo para fora, normalmente em paraísos fiscais, vai para a mão sabe de quem, porque a gente não tem abertura, a não ser as empresas de capital aberto, que grande parte vai para o investidor institucional, que é quem detém essas ações, mas numa forma geral a gente não sabe quem são os donos. Então é o dinheiro que está deixando de circular aqui no Brasil e fazendo esse efeito multiplicador que a gente estava explicando até agora e que está indo ali para a mão de outras pessoas fora do Brasil, não deixando nada de bom a não ser o seu rastro de destruição aqui no Brasil. E o varejo já está sentindo o impacto disso. Então você vê as pessoas deixando de comprar alguns itens no varejo ou até mesmo de cesta básica para gastar com aposta. E isso vai acabar impactando o setor de varejo, que estava tão fragilizado até pouco tempo atrás, que a gente sempre discute aqui. O brasileiro tinha que fazer uma escolha entre serviços e gastar no comércio. Aí o brasileiro agora consegue consumir os dois, o varejo finalmente começa a ter ali alguma engrenagem e aí a gente vem e coloca aí esse empecilho, mais uma vez, para um setor avançar. E os serviços também, tá, gente? Até a gente tem uma arte aqui que mostra da onde vem o dinheiro, qual que era a fonte, né, desse dinheiro antes dele ir para a Bet. Então, qual que era o destino desse dinheiro antes da pessoa gastar com aposta? Ela fazia poupança, então 51%, aqui não soma 100, porque a pessoa pode falar, eu tirei da poupança e dos bares, tá? Então ela pode responder os dois juntos. Então a poupança, 51% dos entrevistados deixou de fazer poupança para gastar dinheiro com aposta, o que já é uma coisa bastante problemática. Bares, restaurantes e delivery, setor de serviços aqui. Então as pessoas deixaram de gastar a sua renda no setor de serviços em 48% dos casos para gastar em apostas. Outros gastos de entretenimento, 42%. Apostas que já fazia, só mudou ali de uma para outra, 45% das vezes. E compras de roupas e acessórios, aqui varejo, se a gente for pensar, 43%. Rolou, ainda bem que a gente não estava aparecendo, rolou uma balada aqui. Compra em roupas de acessório, 43%. Então aqui a gente vê, né, que o dinheiro que era destinado antes para esses setores e para esses serviços, vamos pensar assim, ou comércio, ou barzinho, delivery, entretenimento, sei lá, fui no cinema, roupas e acessórios, as pessoas estão deixando de comprar isso, de gastar com isso, para gastar com aposta, que não deixa nada aqui, porque todos esses outros gastos aqui, exceto a poupança assim, num curtíssimo prazo, se a gente for pensar, você gastar no bar, também vai gerar multiplicador, também vai gerar renda no Brasil. Outros gastos de entretenimento? Também. Compras de roupas e acessórios? Também. Outras apostas que já fazia? Também não. Mas se a gente pegar a grande parte disso, é um dinheiro que está deixando de circular, que está deixando de gerar algo de bom aqui no Brasil, seja emprego, seja crescimento, para ir para um outro país, para sabe onde, né? Porque se a gente não sabe quem são os donos, a gente sabe que vai normalmente para Curaçao. Mas se a gente não sabe para quem são os donos, a gente não sabe para onde vai de fato esse dinheiro. E deixando de circular aqui no Brasil, que é o mais importante. Então a gente já vê algumas projeções de impacto no PIB, no setor de varejos, nos shoppings, nas lojas mesmo, grandes varejistas. E aí, por que não se fala disso, né? Isso precisa ser falado,
Mas por que a gente não vê uma notícia como essa em grandes veículos? Justamente por todo aquele conflito que tem com o patrocínio. Então é algo que precisa ser discutido porque em algum momento isso vai começar a bater no varejo de uma forma mais forte e aí pode ser tarde demais para correr atrás. Então acho que isso precisa ser discutido, principalmente desse dinheiro que está deixando de circular aqui. Isso é importante aí a gente ver que cada vez mais a gente percebe aí que imagina como que estaria a economia brasileira se não tivesse tanto dinheiro sendo gasto aí nessas bets, né? É um volume muito gigante de dinheiro, afetando aí você vê 48% das pessoas aí deixaram de consumir, de ir no bar um dia, de ir no restaurante, de pedir um delivery, então bem preocupante essa coisa aí. Então é bem difícil a gente pensar nisso aí, porque você vê, até arroz e feijão as pessoas estão parando de consumir. É um problema que deve ser encarado até de uma forma assim, de um problema social, de um problema até de saúde pública, porque daqui a pouco a gente vai ter isso aí batendo aí, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, talvez não esteja nem preparado para receber tudo isso aí, da quantidade de pessoas que vão se viciar em bets. Então você tem aí que ter um cuidado muito maior. Débora, a gente vai... Qual que é a ordem aí da escala aí? A gente vai agora encerrar ou a gente vai fazer o giro de mercado rapidinho? Será que ainda temos para o giro de mercado o tempo? Vamos pôr aqui rapidinho então na tela, faz tempo que a gente não passa pelo giro, porque a gente tem aí o Ibovespa subindo hoje, depois de vários dias de estabilidade, né? O Ibovespa estava muito orbitando 0 a 0, isso por conta da indefinição em relação ao pacote de corte de gastos, não se sabe quanto vai ser a magnitude desse pacote e o mercado só está olhando para isso. O mercado é fiscalista. Para vocês terem uma ideia de quão o mercado é fiscalista, ontem a gente teve toda essa notícia de aceno da Petrobras. A Petrobras subiu individualmente mais de 2,5%. A Vale, que é outra empresa de grande peso do nosso Ibovespa, subiu 1,25% por conta do minério de ferro. E mesmo assim o nosso Ibovespa ficou perto do 0 a 0, subiu 0,03%. E por que notícias que normalmente teriam tanto impacto, né, uma Petrobras subindo 2,5% não é pouco, uma Vale 1,25%, está falando de quase 30% do Ibovespa só nas duas. Por que não teve impacto? Porque todo o resto acabou sofrendo por conta dessa espera, dessa expectativa pelo pacote de corte de gastos. Então, por mais que você tenha, é o que eu falei ontem, por mais que você tenha notícias super positivas, isso não está chegando no mercado financeiro porque ele só está conseguindo olhar para uma coisa, para o pacote de corte de gastos. Então, o dólar continua subindo, né, hoje em 5,77. A gente tem os juros futuros subindo também, né, para 13,05 agora. Então, para 2032, a média ali das expectativas é de 13,05% ao ano, não é pouco, uma alta de 0,31% em um dia que as treasuries estão caindo. As treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, são um guia para os nossos juros futuros também. E por mais que elas estejam caindo há alguns dias, os nossos juros não estão respondendo porque o mercado está precificando um risco fiscal muito grande, como se a gente tivesse que pagar mais juros por esse risco de o pacote não agradar. Então a gente tem que também olhar para isso, porque não importa a notícia. Ontem o petróleo subiu e a gente teve notícia positiva da Petrobras, né, para o mercado financeiro. Isso foi suficiente para levar o Ibovespa para o terreno negativo, para o terreno positivo? Não, e nem para o negativo, ele ficou ali no 0 a 0. E a gente tem visto essa estabilidade por vários dias, né? Não só hoje, não só essa semana, mas como na passada também. E hoje o Ibovespa está subindo aí 0,44%, levando um pouco aí desse otimismo, principalmente vindo da China e das commodities, embora o petróleo hoje esteja um pouco mais contido. Mas a grande espera ainda é pelo pacote de corte de gastos. Enquanto isso não for resolvido, não adianta, o dólar vai continuar subindo, vai ter pressão cambial, vai ter pressão de juros e isso vai limitar muito a nossa bolsa. Então o mercado já deu o recado dele, deu o recado nos juros futuros, deu o recado no Focus e está dando o recado em dólar também. Então aqui a gente tem mais um dia de toda essa pressão no nosso Brasilzão. Bem, Débora, o dia está quente hoje, então a gente só vai chamar rapidamente vocês para ver a live que vai acontecer no dia de hoje aí do Edu, a live não, né? A reprise aí do nosso Os Segredos das Vendas da Persuasão, que é a aula de estreia da terceira turma aí do Empreendedor Mestre aí. Então não perca, para quem não viu, a aula foi maravilhosa, então se inscreve aqui, clmercado.com.br, hoje 8 horas da noite, vai ser imperdível, tá certo, gente? Então já fica agora com o rolê aí para saber de tudo que está acontecendo lá em Brasília, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.
Fala, turma, tudo jóia? Que incrível a aula que a gente teve nessa quinta-feira sobre vendas e persuasão. As pessoas foram, muitas empolgadas e outras com o pé um pouco atrás. Pô, esse conteúdo aí, não é meio aquele negócio de autoajuda, de coach, e saíram da aula maravilhados. Caramba, mas calma aí, a gente teve uma aula de roteiro. A gente aprendeu todo esse conteúdo acadêmico das pesquisas das maiores universidades americanas. Se eu soubesse que era assim, eu tinha chamado o pessoal da empresa para ver, tinha chamado o pessoal da família. E tem muita gente pedindo pra gente fazer mais uma exibição. A gente não vai ter replay dessa aula, como a gente falou, mas a gente vai fazer uma exibição fechada dessa aula hoje, terça-feira, às 8 horas da noite. Aproveita e avisa todo mundo que você acha que vai querer participar também, porque aí depois dessa, só pra quem já estiver no curso vai ficar na nossa área fechada, tá bom?